Eu quero ler o versículo de número 1 e 2, primeiro desse texto, e depois nós vamos para um outro texto que é de 2 Timóteo, mas vamos ler esse primeiro aqui. Versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo de número 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Eu queria trazer uma mensagem hoje, que ela fala um pouco daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. A primeira coisa que eu queria falar está ligado à apostasia. E para a gente entender a apostasia de maneira bem simples, eu vou tentar aqui encurtar o assunto e falar da maneira mais fácil para que eu e você possamos entender. A apostasia só acontece com as pessoas que servem a Deus ou já serviram a Deus, tá? A apostasia não acontece com pessoas que não conhecem a Deus e não tiveram acesso à palavra dele. Para simplificar, a apostasia nada mais é de você abandonar a fé que você tem em Cristo Jesus. Isso é apostatar da fé. É você crer que Jesus é o Senhor, é você crer que Ele te salvou, é você crer que Ele morreu por você na cruz do Calvário, e você de uma hora para outra acaba abrindo mão de tudo isso que você entende, e sabe que Jesus fez por você, e acaba abandonando a fé. Pois bem, Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas estariam fazendo o quê? Apostatando da fé. E durante essa semana, Deus me trouxe esse texto enquanto estava tomando banho numa tarde, finalzinho de tarde, e veio exatamente na minha mente isso. Muitas pessoas têm desanimado de virem à igreja, de frequentar a igreja, de estar mais em comunhão com Deus, nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E eu fiquei tentando achar motivos para que as pessoas pudessem abandonar a Jesus. Essa semana eu tive uma semana muito ruim, eu peguei uma inflamação na garganta, que transformou em rinite, sei lá, coriza, e deu tudo que tinha que dar essa semana em mim.
né? Tive que ir na sexta-feira na Unimed, aí estou tomando antibiótico, fazendo um monte de coisa, mas de um lado foi bom, que de madrugada Deus me acordou, Esther. E aí quando Deus acorda de madrugada é porque Ele quer falar alguma coisa com a gente. Eu espero que não tenha sido você que pediu para Deus me acordar. Brincadeira, gente. Mas Ele acordou e eu fiquei tentando puxar na minha mente, né? O que faz eu e você apostatar da fé? A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que caminharam com Cristo, que andaram com Cristo, mas num dado momento acabou se afastando, acabou se distanciando e acabou apostatando da fé. E eu fiquei tentando achar na minha mente, na palavra, buscar alguns textos, e veio esses dois aqui, que eu acho que mostra muito daquilo que a igreja tem enfrentado no dia de hoje. Literalmente, irmãos, eu e você temos vivido tempos difíceis, não está sendo fácil. Tem aquela música, né, popular que diz, não está sendo fácil, e não está mesmo. É difícil. As pressões são externas, as pressões são internas. As pressões são no trabalho, as pressões são dentro da família, as pressões são financeiras, as pressões são para educar o seu filho no caminho certo. A pressão é na escola, a pressão é no trabalho, a pressão é no trânsito, a pressão é dentro da igreja, problemas que a gente enfrenta no nosso cotidiano, e muitas coisas podem fazer com que eu e você venhamos a apostatar da fé por esses problemas e essas dificuldades que eu e você enfrentamos durante a nossa jornada aqui terrena. Uma coisa que eu tenho que ter em mente é que eu nunca posso dizer, eu vou contigo até a morte, Senhor. Porque o que disse isso foi Pedro, e ele não conseguiu ir até a morte com Jesus. E quando Jesus confronta ele naquela praia onde eles estão se alimentando, em Jesus com o corpo ressurreto, Jesus faz uma pergunta 3 vezes para Pedro, dizendo, você me ama, você me ama, você me ama? E eu não quero entrar no mérito aqui do amor que ele estava falando, mas Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece os meus limites. O fato é que Paulo fala que aquele que está hoje de pé tem que tomar cuidado para não cair no dia de amanhã. Não ache, porque você nasceu num berço evangélico ou não, você tem garantia de estar firme com Jesus até a morte. Salomão foi um grande homem de Deus, mas ele apostatou da fé no final da sua vida. Judas andou com Jesus e ele se enforcou, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E tantos outros personagens que a gente vê na Bíblia que tinham qualidades, que tinham pontos positivos, mas que de repente, num dado momento abandonou, num dado momento se desviou daquilo que Deus tinha preparado para ele. Eu lembrei de um texto na madrugada, que era aqueles homens que estavam indo no caminho de Emaús, e eles estavam conversando dos acontecimentos ali, da morte de Jesus, do jeito que ele foi morto, e eles estavam dizendo que eles estavam frustrados, porque eles disseram assim, ele falou que iria voltar, ele falou que iria restaurar, ele falou que ele ia no 3º dia ressuscitar, e hoje nós já estamos no 3º dia, ele não ressuscitou. E Jesus entra no meio da conversa, conversa com eles, mas eles têm os seus olhos impedidos de enxergarem a Jesus. Irmãos, uma das coisas que pode fazer eu e você apostatar da fé é essa desesperança, né? Jesus falou que ia fazer e não fez. Jesus falou que viria, lembra quando Marta e Maria pedem para que Jesus fosse até ali o seu irmão Lázaro que havia morrido? Só que Jesus, ele demora quantos dias? 4, né? 3 a 4 dias para chegar. Lázaro já estava de que jeito? Em estado de decomposição, ele já estava fedendo. E aquelas mulheres podiam apostatar da fé, dizendo, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor deixou meu irmão morrer nesse exato momento? Né? E talvez não entendam aquilo que Cristo está fazendo, e por não entenderem, acabam abandonando a fé e apostatando da fé em Cristo Jesus. E tem outros exemplos que a gente pode citar, de pessoas que estavam firmes na caminhada, mas que de repente se afastaram daquilo que Cristo tinha para a vida de cada uma delas. O fato, irmãos, é que eu e você, Paulo lhe diz que nós deveríamos andar em Tessalonicenses, abram comigo lá por favor,
Eu estou trazendo uma mensagem hoje do meu coração, gente, para vocês. Eu fiz o esboço no computador, mas eu deixei lá na minha sala, eu nem trouxe, para falar algo de Deus mesmo para você, não o que está anotado. Paulo fala assim, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Capítulo 5, versículo 4. Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Era essa palavra que eu queria aqui. No tempo difícil eu tenho que ser vigilante e sóbrio. Eu tenho que estar atento nas coisas que estão acontecendo. Eu tenho que estar atento nos movimentos que estão acontecendo dentro da igreja, com os movimentos que acontecem dentro da minha família, com os movimentos que acontecem nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, para que isso não nos atrapalhe na nossa caminhada e de não abandonarmos a fé em Cristo Jesus. Muita gente abandona Jesus porque teve problemas com irmãos da fé. Muitas pessoas abandonam Jesus porque se firmou numa palavra que um irmão ou um pastor falou na igreja e não cumpriu e acabam abandonando a Cristo. Paulo fala que eu e você temos que vigiar e ser sóbrio com relação a isso. A salvação, irmãos, desliga esse ventilador para mim, por favor. A salvação, obrigado, Má, ela é individual. Jesus vai buscar coletivamente a igreja, mas a salvação é individual. Eu não tenho poder para salvar a vida da minha esposa, da Ana, e ela também não tem poder para salvar a minha vida. Eu posso orar por ela, eu posso interceder pela vida dela, e Jesus alcançar a vida dela, mas eu, Fernando, não tenho poder de salvar a vida dela. Eu tenho que entender que a vigilância, a sobriedade, ela deve ser constante nas nossas vidas. Se hoje eu estou de pé, que eu não me gabe disso, porque amanhã eu posso cair. A vigilância e a sobriedade fala de nós estarmos atentos, e principalmente nos tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Voltem comigo lá em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá. O que Paulo fala para Timóteo aqui, vamos primeiro pegar esse texto, depois a gente pega o outro aqui. Vamos lá. Ele fala então que nos últimos tempos, haveriam os apóstatas, da fé, e ele diz assim, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso aqui é muito sério. Como que eu sou enganado? Como que eu sou passado para trás? A Bíblia fala que nesses tempos que antecedem a volta de Jesus, espíritos enganadores e demônios sairiam para confundir a minha vida e a sua vida. Irmãos, o que eu estou trazendo aqui é muito profundo se a gente entender o que Deus quer falar com a gente. Espírito enganador, ele vai se mostrar ser uma coisa, ou ele mostra uma coisa que ele não é, porque ele está enganando. Ele está mostrando uma coisa que ele não é. Paulo fala que Satanás com os seus demônios, eles se fazem, eles não são, mas eles se fazem de anjo de luz, para confundir aqueles que servem ao Senhor. Então, nesse tempo que a apostasia e que os tempos difíceis iriam acontecer, eu e você temos que estar atento então aos espíritos enganadores. Eles estão soltos, eles estão enganando as pessoas, eles estão mentindo as pessoas, eles estão distorcendo a palavra de Deus, eles estão camuflando, eles estão ensinando doutrinas que não são divinas, mas são demoníacas. E eu e você então temos que estar muito atento, e para estar atento, irmãos, existem coisas básicas que eu e você precisamos ter na nossa caminhada cristã. A primeira delas é a oração. O cristão que não ora, ele não está atento. Desculpa a sinceridade, mas não está atento. Porque Jesus disse que a oração e a vigilância deveria fazer parte.
Jesus disse: vocês interiormente estão preparados, mas a carne é o quê? Ela é fraquinha. A carne é muito fraca, gente. Se você está de dieta de doce, e no final do culto, as irmãs que fazem doce aqui, chegar para você e falar assim: olha, eu fiz um brigadeiro, tão gostoso, talvez tenha sido a melhor receita que eu já fiz da minha vida, e eu não vou vender para você, eu vou ofertar para você. O que você faz? A carne é o que? Eu sofro, lógico. A carne é o que? Ela é fraca. E o diabo tem feito isso constantemente no nosso meio. Ele embala uma coisa bonita, ele vem oferecer para mim e para você. E a gente fala: nossa, é o que eu estou precisando. Como que ele descobriu que eu estou precisando disso? O diabo conhece o meu interior? Não. O diabo conhece as nossas ações. O diabo conhece as nossas atitudes. O interior é só Deus que sonda. Salmos 139 diz isso. Ele me conhece por dentro e por fora. Deus, o diabo não. Mas ele vem oferecer. Lembra quando Jesus estava com fome? Olha aqui, transforma essas pedrinhas em pães fresquinhos. Imagine o cheiro do pão saindo agora do forno. Uma manteiguinha com azeite, um salzinho em cima. Então eu e você temos que estar muito atento. Irmãos, os nossos pais, eles caíram. E eu não estou falando do Chico nem da Sônia. Eu estou falando de Adão e Eva. Os nossos pais caíram. Quem somos nós? A Bíblia fala: cuidado com os espíritos enganadores. Cuidado com ensinos de demônios. Confronta através da palavra o que está sendo pregado. Palavra porque tem aplicativo da Bíblia, né? Confronta. O que está sendo ensinado está de acordo com o que a Bíblia está ensinando, pregando. Se não, seja anátema. Ser anátema é você não acreditar, é você se afastar. Não fique acariciando, não fique dando ouvidos às pessoas que pregam a mentira. Há demônios e até mesmo espíritos enganadores que estão sobre a vida de homens, que estão enganando pessoas, famílias e destruindo vidas que são ceifadas e que são levadas para longe da presença do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? E no capítulo de número 3, e eu não vou ser extenso aqui porque a gente vai tomar a ceia daqui a pouco, Paulo também ele fala para Timóteo que além da apostasia ia ter os tempos difíceis. E aqui eu queria agora que você prestasse atenção também. Por que às vezes desanima a caminhada? Por que nós desanimamos na caminhada? Primeiro, porque os tempos são difíceis. Segundo, que dentro desse tempo difícil, existem homens com todas essas características que Paulo cita aqui para Timóteo. Se a gente pegar hoje um raio-x da sociedade, ou fazer um raio-x da sociedade hoje, a gente vai ver o que Paulo está falando exatamente é o que está acontecendo. Paulo fala assim, que nesses tempos difíceis que antecedem a volta de Jesus, as pessoas seriam egoístas. Nós vivemos debaixo de egoísmo. As pessoas não têm, às vezes, aqui em Ribeirão, que a gente vive aqui, as pessoas às vezes não deixam nem você entrar numa entrada de trânsito. Às vezes você está ali para entrar num lugar, esses dias a gente vê briga de vaga de estacionamento de mercado. Os caras saem no tapa. Mas essa vaga era minha, você entrou, sai no tapa. Ontem eu vi num site que eu sigo, dois marmanjos no trânsito saindo no soco. Provavelmente porque um entrou, o outro não quis deixar entrar e bateu um no outro. E o pau quebrou no meio da rua. Egoísta. Primeiro o meu carro, depois o do outro. Cuidado, Rayane, depois que você for habilitado. Ribeirão é uma selva de pedra. E aí fala que as pessoas serão avarentas. Quanta gente com muito, não fazendo nada pelo próximo. Pessoas que
poderiam acabar com tantas misérias. Misérias que eu falo é miséria mesmo. Tem gente que não tem o que comer. Miséria mesmo. Tem gente que não tem ensinamento básico. Miséria. Nas comunidades que a gente atende em Minas, muitas delas não tem nem poço para captar água, gente. Como que vive? Essa semana uma deputada disse que os índios da aldeia dela ainda fazem cocô no rio. Século 21, dentro da floresta amazônica. E a avareza toma conta de nós. Interesses. Diz que só uma ONG gastou com funcionários, com pessoas, quase 70%, 80% dos recursos com eles mesmos. E não destinaram às famílias indígenas. E eu não estou falando aqui, gente, de esquerda, direita. Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. Eu estou falando que todos tiveram a oportunidade de mudar e não mudaram. Sendo direita e esquerda. Porque não é possível. O Brasil tem quantos anos? Quantos anos tem o Brasil? Mais de 1.500, não é? É isso? Me ajudem aí, quanto tem? Oi? 500 mil, olha. 523, né, Zé? Vamos pegar aí, que de 100 anos para cá, não era para ter já saneamento básico na nossa sociedade? Fala a verdade, gente. Um governo que arrecada mais de 1 trilhão, 2 trilhões, sei lá quantos trilhões por ano. Não dá para a gente aceitar que tem pessoas ainda que não têm ensinamento básico dentro da sua casa. Avareza. As pessoas gastam com aviões, com hotéis de luxo, e eu falo de modo geral, tá? Porque todo mundo que entra no poder, parece que a maioria é corrompido pelo poder mesmo. E quer usufruir daquilo que a gente paga de imposto para fazer aquilo que eles querem, viver a vida de luxo que eles querem viver. Avareza. Pessoas que são jactanciosas, arrogantes, blasfemadores. Ele vai falar uma lista aqui extensa. E por que eu estou falando isso, gente? Porque isso pode contaminar o meu coração. De olhar para a maldade humana, eu posso olhar e dizer, isso aqui não tem mais jeito. Jesus tem que fazer igual Noé. Faz uma arca, põe todo mundo que vai ser salvo e manda, agora não é mais água, né? Manda fogo, já consome tudo. E muitos acabam abandonando, porque um desvia, o outro cai, e a gente começa a ficar perdido no meio de tudo isso. E eu trouxe essa palavra aqui, irmãos, para que você tenha sobriedade e vigilância. Eu estou trazendo essa palavra aqui, para que você não faça parte das pessoas que apostataram da fé, que se afastaram, que desanimaram no meio do caminho, que abandonaram a Cristo. Quando você abandona uma pessoa, um relacionamento é uma coisa, abandonar a Cristo é diferente. Eu não quero mais ter relacionamento com essa pessoa, tudo bem, você não pode ter inimizade, mas abandonar a Cristo jamais. Vou frequentar menos aquele lugar, mas abandonar a Cristo jamais. Jesus é Jesus, os homens são os homens. Saiba separar isso. Todas as vezes que pessoas olharam para outras pessoas, elas acabam se afastando e desviando da fé. Irmãos, eu não sei, não dá para a gente quantificar isso. Mas tem muito cristão afastado. Tem muitas pessoas que apostataram da fé no Brasil. Muitos. Alguns dizem que são os desigrejados. Termo feio, né? Pessoas que não têm igreja. Uns doidos que pregam no YouTube, outros que pregam nos canais de Instagram, Facebook e assim por diante. Desigrejado. Eu não quero fazer parte de igreja nenhuma, porque está todo mundo corrompido, todo mundo, e tem um monte de gente assim. E na maioria delas, você vai conversar, na maioria delas, são pessoas que se frustraram com outras pessoas dentro da igreja. E a pergunta é, o que a pessoa que te frustrou tem a ver com Cristo? Cristo frustrou você? Cristo te abandonou nos momentos mais difíceis da sua vida? Então que eu e você, irmãos, tenhamos vigilância, sobriedade, né? E que a gente possa estar atento.
nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Se for para fazer alguma coisa, faça bem para o seu irmão e não mal. Seja um agente que vai encorajá-lo a continuar servindo a Cristo, apesar das lutas e apesar das dificuldades. Tempo difícil, a gente tem que se apegar em Cristo. Como a Rai falou, que a mulher que deu ali, que fez a corrida para ela, né? Olhe firmemente para Jesus, olhe para o alto. Tiago fala que todo dom perfeito vem do céu, vem lá do alto para as nossas vidas. E isso não falha. O Deus a quem servimos não falha e jamais falhará. Eu vou terminar com um último texto, que é Mateus capítulo de número 24. Quero terminar com esse texto aqui. Não vou ficar forçando a palavra, mas eu quero terminar com algo que Jesus falou que ia acontecer nos finais dos tempos. Capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículo de número 10. Diz assim: nesse tempo, que tempo? Princípio das dores, tempos difíceis, tempos que nós estamos enfrentando hoje. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, né? Escândalos, quantos escândalos a gente está vendo na igreja? E está tão nítido, gente. Pessoas que ontem estavam cantando para Cristo, fazendo show gospel, hoje está tudo virado avesso. Você olha e fala: meu Deus, o que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com esse rapaz? Até esses dias estava no Raul Gil pregando, falando do amor de Cristo, amanhã ele virou do avesso. E a gente olha e fala: Jesus, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E no 12 ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, que é o que eu falei aqui, né? Que Paulo estava falando, olha, vai ter homem avarento, homem orgulhoso, homem que vai fazer o mal. Está multiplicando a iniquidade. Está multiplicando, né? Ele fala: o amor se esfriará de quase. Sabe o que é quase? O quase é assim: eu estou perto aqui, ó, de cair, mas eu não vou cair, porque é quase. Quase todos. Vai se esfriar. Ainda bem que é o quase, né? Porque a gente pode entrar nesse intervalo aqui. É quase. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É até o fim, gente. É até o fim. É até o fim. Salomão, ele foi até uma parte. Judas foi até uma parte. E tantos outros foram até uma parte. Não foram até o fim. E é até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia para aguentar. Nos tempos difíceis, que Ele seja o nosso refúgio, que no tempos de dor, de luta, de sofrimento, Ele possa ser o nosso consolo, o nosso apoio, aquele que nos sustenta. Quando você não tem um ombro amigo para chorar, que você possa ajoelhar diante de Cristo e chorar aos pés de Jesus. Que nos tempos onde todos te abandonam, que você possa saber que existe alguém que não te abandona jamais. E esse alguém é o Senhor Jesus. Ele prometeu: eis que estarei com vocês até a consumação do século. O Espírito está conosco. Ele nos fortalece. Ele nos dá a direção, Ele nos guia. Mas nós temos que perseverar até o fim. E no fim, nós receberemos a coroa da vida que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Então aguente firme, irmão, irmã. Aguente firme, né? Se envolva com as coisas que... Eu vou falar certo aqui para você não entender que é só frequentar a igreja. Não. Mas se envolva com pessoas e com atividades que fazem você crescer na fé. A igreja é uma delas. Uma casa de alguém, uma conversa com alguém pode edificar a sua fé também em Cristo. Não seja inocente. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que nós precisamos ter sabedoria para que eu e você não apostatemos da nossa fé
em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Minha mãe sempre dizia algo, e ela falava que eu deveria andar com pessoas que eram melhor do que eu, né? E na cabeça de adolescente a gente às vezes não sabe muito bem o que é isso, né? Mas como andar com alguém que é melhor do que eu? Só tenho que procurar os bons? No sentido que a minha mãe falava era, busque pessoas que vão te fazer melhor e não pior. Infelizmente, num período da minha vida, eu não escutei o conselho da minha mãe, que é onde eu fui experimentar a droga, a bebida alcoólica e tantas outras coisas que me levaram a alguns vícios. Então, cuidado, ande com pessoas que vão alimentar a sua fé, que vão te fazer melhor, que vão falar, não abandone a Cristo. Você está passando por isso, mas isso é passageiro, isso é transitório, isso vai passar. Lutas diversas, com filhos, com casamento, no trabalho financeiro. A vida é um mar de dias difíceis que nós vivemos. Mas Deus coloca sempre pessoas. E eu e você temos que estar atentos a essas pessoas. Nos aproximarmos dela, para que a gente não perca a nossa fé em Cristo Jesus. Eu tenho pessoas que me levam para mais perto de Cristo. Eu tenho. Tive mais e tenho hoje. Pessoas que me levam para mais perto de Cristo. Uma delas é minha esposa, que me ajuda. Porque tem hora que a gente dá uma murchada, não tem? Ou com você não acontece isso? Você dá aquela murchada. Você fala, acho que agora vai mesmo. Agora não vou aguentar. E aí Deus usa um, usa o outro e fala, usa um pregador, usa uma palavra e você reanima de novo. E graças a Deus por essas pessoas. Graças a Deus pelos amigos, pelos pastores, pelos líderes, por pessoas que têm nos incentivado a caminhar com Cristo, independente das lutas que nós estamos enfrentando na nossa vida. Feche os seus olhos por um instante. Pai, obrigado pela Tua palavra. E eu quero agora, antes de tomar a ceia, pedir duas coisas, que o Senhor nos dê graça. Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Paulo ouviu de Cristo que a graça dele era suficiente para ele lidar com as fraquezas, para ele lidar com as imperfeições, para ele lidar com as coisas difíceis que Paulo estava enfrentando na vida, até um espinho na carne. E o que Jesus fala para nós essa noite é a mesma coisa, que tenhamos graça do Senhor Jesus, para poder continuar, para não desanimar, durante a nossa breve e pequena carreira, nessa pequena jornada que nós temos aqui na terra, chamado vida. É tão curto, é tão rápido que passa, que nós não desviemos da Tua palavra e nem da Tua verdade, Senhor. Peço graça por isso e peço sabedoria também, discernimento espiritual, melhor dizendo, para que possamos discernir espíritos enganadores, demônios que vêm para nos enganar, para mentir, para nos seduzir. Muitas vezes vêm disfarçados, vêm como forma de luz, mas para nos levar às trevas, a derrubar as nossas vidas na nossa caminhada. Que o Senhor nos dê essa sabedoria e discernimento, e que possamos, ó Deus, tratar o pecado com firmeza na nossa vida. O pecado ele mata, o pecado destrói, o pecado corrompe, o pecado nos afasta de Deus. Essa é a verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estejamos atentos a isso. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, e que saibamos fazer boas escolhas, dia após dia, até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, ou até o dia que o Senhor nos chamar para morarmos com o Senhor na eternidade. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir a ceia do Senhor, pedir ao pastor Zé com a Sônia vir aqui à frente, os irmãos diáconos também. Quem vai nos ajudar? O Gerson e a Nilce. Isso. Enquanto o louvor canta essa canção, o
pastor Zé com a Sônia estarão distribuindo juntamente com o Gércio e a Nilce. Você segura o seu pão e o seu cálice para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor. A Ti, Jesus, só a Ti, só a Ti, Jesus. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, e nada mais. Queremos a Ti, Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, Jesus. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro, Jesus. O Senhor se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Dos que irão participar da ceia, todos estão com o pão e o cálice na mão. Vem pegar, meu amor. Já está aqui. Amém. Dos irmãos no fundo aí todos com o pão e o cálice. Amém. Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele repartiu e deu graças, dizendo: isso é meu corpo, que é dado em favor de vós. O que seguramos em nossas mãos, ele representa, ele simboliza
o corpo de Jesus que foi entregue naquela cruz. Jesus morreu por mim e por você. Que eu e você não desistamos de andar com Ele. Que eu e você não venhamos a apostatar da fé. Jesus, Ele deu a própria vida dEle por mim e por você. Jesus, nós agradecemos a Ti por esse pão, que representa o Teu corpo, que foi dado por nós naquele dia. Obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti e nos alimentamos desse pão, na esperança, Pai, de que um dia Jesus irá voltar para buscar a sua noiva e a sua igreja. Que cada um de nós possamos perseverar até o fim. É isso que eu desejo. Que você coma do pão e seja grato ao Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice, uma nova aliança que faço através do meu sangue. Uma aliança onde animais não precisam mais ser mortos, não precisa ser derramado mais sangue de animais, ovelhas, cordeiros, não. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se entregou por nós, derramou seu precioso sangue. E Ele disse: é uma nova aliança que faço com vocês, uma aliança eterna, de que um dia Ele vai voltar. Ele morreu por nós, mas um dia Ele vai voltar, para que onde Ele está, eu e você estejamos também com Ele. Troque o cálice antes de nós orarmos com seu irmão. Essa pessoa que você está trocando o cálice, ela vai estar com você no céu por toda a eternidade. Amém. Estaremos juntos na eternidade. Glória a Deus, estaremos juntos. Estaremos juntos, viu? Glória a Deus. Já trocaram aí? Amém. Estaremos juntos na eternidade. Que eu e você possamos aprender. É uma arte isso, gente, é um dom. Aprender a nos relacionarmos com as pessoas. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Aprenda a conviver com o seu irmão. Aprenda a respeitar as diferenças que nós temos. Eu não sou igual a minha esposa não é igual a mim. Cada um está no estágio, cada um está no tempo, está vivendo um processo de Deus na sua vida. Olhe o seu irmão do jeito que você gosta que as pessoas olhem para você. Seres humanos, somos humanos. E todos nós dependemos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus morreu, gente, porque ele não tinha pecado. José era um cara joia, mas ele tinha pecado. Jacó era fera, Abraão era fera, Davi, homem segundo o meu coração. Mas você não pode morrer porque você tem pecado, Davi. Tantos outros nomes, Paulo, Pedro, Tiago, João, o apóstolo do amor. Você não pode morrer, João, porque você tem pecado. Mas Jesus não tem pecado, e Ele se entregou por nós. O que nós seguramos em nossas mãos é prova disso. Que o sangue de um inocente livrou a minha vida e a sua vida da morte eterna e do inferno. Obrigado, Jesus, por isso que o Senhor trouxe no meu coração. Que tenhamos temor, que possamos saber que foi por Jesus, é por esse cálice que nós estamos segurando aqui, foi a morte dele que nos trouxe vida hoje, e todos os perdões dos nossos pecados. Um dia, Senhor, nós estaremos contigo na eternidade. Tome do cálice e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Será que a gente consegue cantar A Alegria Está no Coração, Filipão? A alegria está no coração. E nós vamos encerrar o culto assim, com o hino dos mais velhos.
conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, amém. Que essa alegria possa ser contagiante sobre o seu coração. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não abra mão da sua fé em Jesus. Ainda que vier tempos difíceis, tempestades, não abandone Jesus por nada. Amém? Que o teu amor, ó Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja, Pai. Abençoe os nossos irmãos que estão em casa também participando do culto online. Abençoe os irmãos que estão enfermos, as pessoas que estão impossibilitadas de virem na igreja. Que a tua bondade seja presente na vida de cada uma delas. E que o Senhor, ó Deus, nos faça cada vez mais unidos. Que o Senhor nos faça cada vez mais tementes ao Senhor, aguardando de maneira vigilante e sóbria a volta do nosso Senhor. Despede cada um de nós em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí bem gostoso no seu irmão, na sua irmã, e que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus.